Bom dia, nono A. Vamos aí para mais uma semana do nosso PET 4, a semana 3, né? Vamos continuar com a matéria de funções, né? Com as representações numérica, algébrica e gráfica, tá? No decorrer dessa aula, vamos fazer algumas revisões, alguns de conceitos anteriores, tá? Então, função do primeiro grau. A função do primeiro grau, ela é sempre representada por essa forma aqui. F de x é igual a ax mais b, onde meu a é diferente de zero. Os coeficientes a e b são quem determinam ou quem definem a função do primeiro grau. Então, para ser uma função do primeiro grau, eu preciso ter o a diferente de zero. O a é o valor numérico que acompanha a minha incógnita, que acompanha o x, tá? A função afim ou função polinomial do primeiro grau é toda função que estabelece uma relação entre a variável dependente, que é o y, e a variável independente, que é o x, tá? Então, o meu y, para eu obter o valor de y, eu dependo do valor de x, ok? O gráfico da minha função afim, ou função do primeiro grau. O gráfico da função afim, ele é uma função f de r em r, né? Dada pela expressão f de x é igual a x mais b, onde eu sempre terei o a diferente de zero, e como gráfico eu sempre terei uma reta, tá? Então aqui está o exemplo aí, onde eu determinei quatro pontos, né? Nesse plano cartesiano, liguei os pontos e tracei a minha reta. Então, vamos aí relembrar também a classificação da função, quando ela é crescente ou decrescente, tá? O gráfico da função afim, como nós já vimos, é sempre uma reta, tá? E quando o valor de a é maior do que zero, nós teremos uma função crescente. Então, aqui está o exemplo, tem a função f de x igual a 2x mais 1, tá? Lembrando, se o meu a, então, ele é positivo, maior do que zero, eu tenho uma função crescente, tá? Ela está tombada aqui para o lado direito, tá? Ela tende a ir para o primeiro quadrante, ok? Agora, na função decrescente, o meu a ele vai ser menor do que zero, ou seja, vai ser negativo. Olha aqui que a reta já fica tombada para o lado esquerdo, né? Tendendo a ir para o nosso quarto quadrante. Ela vai lá do segundo para o quarto quadrante, tá bom? Então, dicas para a gente construir um gráfico de uma função do primeiro grau. Primeiro passo, eu tenho que encontrar os pares ordenados. E para encontrá-los, basta escolher no mínimo, tá? Dois valores quaisquer para a variável independente, ou seja, para x, e descobrir seus correspondentes por meio da função. Você substitui o valor de x na função e encontra o y. Depois, o que você faz? Coloca esses pares ordenados no plano cartesiano e traça a reta que contém estes pontos, tá? Então, um exemplo aqui, eu tenho a função f de x igual a x mais 1. Primeira coisa, eu sei que minha função vai ser crescente, porque o meu a é positivo. Lembrando, eu tenho aquele número oculto, né? Se não tem número acompanhando o x, ele vale 1. Então, eu supus aqui 4 valores para x, substituir na expressão, tá? Então, no lugar de x, eu coloquei o valor menos 1 mais 1, 0. Então, eu tenho para ordenado, menos 1 e 0. Agora, quando o x for 0, 0 mais 1, 1, para ordenado 0 e 1, lembrando, sempre o valor de x, depois o valor de y. Quando o x for 1, 1 mais 1, 2, para ordenado, 1 e 2. O valor de x agora vale 2. Eu coloco 2 mais 1, 3. Então, para ordenado, 2 e 3. Lembrando, gente, sempre coloquem valores pequenos para o gráfico não ficar muito grande, né? Fica ruim até para vocês desenharem aí no caderno. Então, marcamos os pontos, ó, menos 1 e 0, tá? Se eu não tenho uma das ordenadas, eu vou marcar exatamente em cima do eixo. Qual eixo que eu vou marcar? O x, porque eu tenho o valor de x. Então, marquei aqui no menos 1. Agora aqui, eu não tenho x, meu x vale 0, mas o y eu tenho. Então, marquei, olha lá, a sombra lá,
por detrás da reta. Está marcado no 1. 1 e 2, o ponto de intersecção. 2 e 3, o ponto de intersecção. 3 e 4, traçou a reta. É uma reta crescente, tá? Agora, nós temos alguns casos particulares da função afim, né? Onde eu vou ter uma função constante. Por que ela é constante? Olha aqui, eu tenho uma reta, mas ela é paralela, tá vendo? Ao eixo X, ela não é oblíqua, não é tombada, tá? Então, isso acontece por quê? Porque eu não tenho o A, tá vendo? Meu A é 0. Então, eu classifico essa função como constante. Independente dos valores de x, eu vou ter um único valor para y. E a função linear? A função linear, nós não temos o valor de b. O meu b é nulo, é 0. Então, eu vou ter sempre o a, nesse caso aí, maior do que 0. Tá? Então, aqui, ó, o meu a é maior do que 0. Tá? Então, ela é uma função estritamente, e ela também é constante, essa função, constante não, crescente, a função linear, nesse caso aqui, tá? A função identidade. Identidade por quê? Porque o valor de y será igual ao valor de x, tá? Nesse caso, o meu a vale 1, tá vendo? Eu não tenho nenhum número acompanhando x. E o meu b é 0, eu não tenho b. Então, prestem bastante atenção nesses casos aqui, porque para fazer os exercícios, vocês vão precisar desses conceitos. Então, a função linear é a função escrita f de x igual a vezes x, com a diferente de 0 e b igual a 0, né? E é um caso especial da função afim. Seu gráfico sempre será uma reta de todo jeito e vai passar pelo ponto 0, 0, que a gente chama de origem, tá? Então, 0, 0, também conhecido como origem. A função linear, ela pode ser crescente ou decrescente. Então, nesse caso aqui, crescente, eu vou ter o a maior do que 0, tá? O exemplo que eu tive, a função f de x igual a 2x. Eu não tenho b. Para ser linear, ela não tem que ter b. E aí, o meu a é positivo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quando o meu x for meio, meu y vai valer menos 1, tá? Menos meio, no caso. Quando o meu x for 0, eu também vou ter y 0. Quando o meu x for meio positivo, vai ser 1. Quando for 1, vai valer 2. Tá vendo? Quando for 2, olha lá, vai valer próximo aqui, que é o 4. Tá bom? Então, ela é crescente nesse caso. E eu posso ter também uma função linear decrescente. Quando é que isso acontece? Quando o meu A ele é menor do que 0. Olha aqui, eu tenho menos x sobre 2. Lembrando, se não tem número aqui acompanhado, é 1, por isso ficou menos 1 sobre 2, tá? Então, ele, nesse caso, vai ser uma função linear, porque eu não tenho o termo b, e vai ser decrescente. Tá vendo? À medida que os valores de de x estão aumentando, os valores de y estão diminuindo. Então, por isso que é uma função decrescente, tá? E a função identidade, tá? A função identidade, eu tenho o y, que é o f de x, igual ao x. Então, é um caso bem particular da função linear, né? Por que ela é linear? Porque não tem o coeficiente b, tá? E o meu a vai ser igual a 1. Ela é uma função estritamente crescente, tá? Sempre será crescente, o a maior do que 0. Seu gráfico, olha, ele forma uma reta oblíqua e ela faz um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas, que é o nosso eixo X, tá? Então, lembrando, faz esse ângulo de 45 graus. Então, um exemplo aqui de uma função identidade onde o f de x será igual a x, né? O gráfico de uma função identidade é chamado também de bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Que esses quadrantes ímpares são o primeiro e o terceiro quadrante. E essa reta sempre vai passar aí pela origem, tá?
E a imagem de qualquer x do domínio é o próprio x. Olha aqui. Quando o x é menos 1, o meu y vai ser também menos 1. Quando o meu x for menos 2, o meu y vai ser menos 2, viu? São iguais. X é 1, y deu 1, x deu 2, o y deu 2. Então, isso que é função identidade. O y é igual a x, tá? E aqui o oposto da função identidade. Eu tenho a função identidade, só que agora decrescente. O caso anterior, ela era crescente, tá? Então, eu tenho aqui um valor negativo, né? Vale menos 1. E só que agora, ao invés de fazer um ângulo de 45 graus, eu vou ter um ângulo de 135 graus, tá? Porque agora vai estar nos quadrantes pares, ó, no segundo e no quarto, tá bom? Então, essa aí foi a nossa explicação da semana, tá? Qualquer dúvida, vocês me procuram aí, mandam um help aí no WhatsApp ou no aplicativo Conexão Escola. Façam as atividades, gente, na página 25 e 26, tá? E não esqueçam de enviar as fotos para o meu e-mail, para que eu possa computar aí a carga horária de vocês, tá bom? E a gente vai se falando aí nas próximas aulas. Um abraço, tá? Fiquem com Deus, bons estudos aí para vocês. Tchau, tchau.